Teremos neste momento a palestra com o tema Guia de Turismo, Agente de um Brasil Plural, ministrada pelo senhor Antônio Noberto. Antônio Noberto é guia de turismo pelo SENAC, turismólogo pela Universidade Federal do Maranhão, escritor, palestrante, pós-graduado em consultoria em turismo pela Unicelma, cursou pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e membro fundador da Academia de Letras de São Luís. É criador e curador da exposição França Equinocial. Senhoras e senhores, com vocês, Antônio Noberto. Olá, meus colegas. Sou guia de turismo também, como vocês, tá? Trabalho em outras habilidades, digamos assim. Milito com as letras um pouco, por isso me levou para a Academia de Letras de São Luís e para o Instituto Histórico e Geográfico. De vez por outra, quando a gente tem tempo, a gente procura escrever um livro, um conto, alguma coisa assim. Mas gosto de ser guia de turismo, apesar de não ter o tempo que eu queria para exercer. Tá? Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ontem já estive aqui, eu estava sentado bem aqui na frente, na hora daquelas apresentações bonitas, agradáveis, com muita emoção, gente se emocionando inclusive. Então eu estava muito feliz ontem e estou muito feliz hoje. Ontem foi a emoção e agora nós vamos um pouco para a regra. Vamos falar um pouco, esse tema bem aqui, guia de turismo, agente de um Brasil plural, ele poderia ser falando de um novo Brasil. Falando de um novo Brasil. Garanto para vocês que a palestra que vocês vão ouvir a partir de agora, nessa 1h20, 1h30, vou procurar abreviar o quanto puder, vai ter muita coisa nova para vocês, interessante, que você não ouviu em outras palestras. A nossa fala é muito essência. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando de forma, pois nós vamos falar aqui de essência. Vamos mostrar algumas imagens diferenciadas que você nunca viu. E vamos mostrar também alguns textos. Eu não gosto de botar texto em slide, mas uns 3 ou 4 slides vai ter um textozinho, um parágrafo que é importante você ler e se apropriar para não perder o fio da meada, tá? Fiquei felicíssimo quando André me convidou para esse evento. André, um grande guia de turismo, um grande presidente do Sindicato de Guia de Turismo. Pronto. Essa é epígrafe. Para quem não está conseguindo ler, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Edmund Burke. Muita gente já conhece essa frase. Nós vamos usar ela depois, mais para o final, vamos usá-la novamente. O novo incomoda. Quando a gente viu a frase de Edmund Burke, ele se confronta até um pouco com essa frase bem aqui. O novo incomoda. Quando a gente é habituado com uma coisa, quando chega uma coisa nova, às vezes complica, às vezes é difícil de absorver. E vocês vão ver muita coisa aqui que vocês podem sentir dificuldade de absorver. Talvez, como eu estou vendo aqui, muita gente madura mesmo, muita gente com conhecimento bacana e tal, eu acho que não vai surpreender para muita gente não, tá? Mas algumas coisas parecem que não incomodam mais a gente. Parece que já está tão enraizada, tão arraigada, que não incomoda mais. O imposto mais caro do mundo. A gente se endivida e tal, mas às vezes não percebe como ele corrói a gente no dia a dia. A ligação de celular mais cara do mundo, a gente paga isso aí também. Às vezes parece que isso não nos incomoda mais. Fosse na Europa, o mundo tinha desabado. Fosse em local civilizado, o mundo desabava. Veículo, um dos mais caros do mundo. O Brasil produz um veículo e ele vende para a Argentina e ele é mais barato na Argentina do que no Brasil. É uma matemática que ninguém entende. Combustível hoje no mundo, o petróleo, é preço de banana. Não tem mais valor o petróleo. Caiu, despencou. Com isso, Estados Unidos conseguiu
acabar entre aspas, com os BRICS, né? Isso é uma longa história. Os BRICS querendo crescer, querendo formar uma nova moeda que englobaria 40% da população mundial. Estados Unidos deu um strike, jogou o preço do petróleo lá para baixo e fez um strike nos BRICS. Combustível, os piores serviços a gente recebe. Paga tudo caro, recebe os piores serviços. É o que o Delfim Neto, que todo mundo conhece aqui, chamou de a política do engana. A gente paga imposto como na Inglaterra e recebe serviço como no país de Gana. É assim que acontece aqui, a política do engana. Mas isso também deveria nos incomodar. Isso também para a gente, para nós, guia de turismo, para nós brasileiros, na verdade. Que o nosso número pequeno do turismo beira a lesa pátria. Você, um país gigante, cheio de riqueza, um povo alegre, cheio de tradição, receber apenas, dizem que 3%, a nossa participação no PIB brasileiro é de apenas 3%. Isso é muito pouco, quase nada. Menos de 6 milhões de visitas. Para quem não sabe, a Torre Eiffel, só ela, um monumento, recebe 6 milhões de visitantes, né? Os 4 maiores cemitérios de Paris, Père Lachaise, Saint-Véran, Montparnasse e Montmartre, só esses recebem mais de 5 milhões de visitas. Recebe o que o Brasil todo recebe. 44º no ranking de chegadas internacionais. Enfim, a gente vive ainda no país do agronegócio tantos séculos depois. Continuamos no agronegócio. Demérito? Não. Eu acho que o pessoal do agronegócio, eles são competentes. São eles que sustentam esse PIB, já que não tem outra receita grande, além do que Deus nos deu, as riquezas naturais, porque a gente consegue ainda estar ali orbitando entre os 10 primeiros, por causa das riquezas que Deus nos deu, e não porque a gente está usando a massa cinzenta como deveria, fazendo a transformação que deveria. O agronegócio está salvando a lavoura literalmente. Mas o sonho de um novo Brasil, eu estou lendo para quem não está conseguindo ver, o sonho de um novo Brasil acontecerá quando criarmos um link entre o ontem e o hoje. É preciso a gente linkar o passado com o presente, senão nós vamos viver eternamente procurando soluções para os problemas, botando culpa no político. Ele é ladrão. A gente fala isso, às vezes enche a boca. Todo político é ladrão. É a frase mais boba, mais sem sentido do mundo, porque você joga no mesmo bojo aquele que está querendo trabalhar corretamente. É uma coisa terrível. E o que a gente quer mostrar, e vai mostrar aqui nessa palestra, é exatamente que hoje o que a gente faz, o que acontece hoje no Congresso Nacional, o que acontece em Câmara Municipal, o que acontece na rua, a pessoa que fura sinal, etc. e tal, tudo isso é apenas, senhoras e senhores, uma repetição do que acontecia há 5 séculos. Nada mais que isso. Eu vou resumir para vocês. É tudo o que acontecia desde o período colonial, que nós vamos chegar já, entrar para embasar cientificamente. Então é preciso fazer esse link do ontem com o hoje. Senão a gente nunca vai entender e chegar na solução. Os nossos avós, bisavós, nossos pais, tetravós, escanchavós, sofreram e a gente continua sofrendo e os nossos filhos sofrerão, os nossos netos e bisnetos sofrerão se a gente não descobrir onde está o problema. O problema não é o cara que vai lá para o Congresso Nacional e rouba, não. Não é isso. O problema é que ele saiu de dentro de uma sociedade que já vem viciada de séculos. Então, vamos lançar velas e viajar. Um mapa bonito de Daniel Devoe, falecido em 2010, lá em Paris. É uma pessoa muito prestigiada, mapa lindo. As Caravelas de Colombo, 1492. Só para a gente se situar no tempo, botando essas imagens aí, para a gente realmente viajar no tempo. As caravelas que descobriram a América em 1492. E chegamos. Chegamos onde? Pode ser no Brasil. Vieram para o Brasil o Capitão Mó no período das capitanias hereditárias, né? O primeiro, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, né? Pela ordem. Então,
O capitão Mor seria, depois ele se tornou o presidente da província. E o presidente da província se tornou na república o governador. No império era presidente da província e agora é o governador, todo poderoso. O provedor Mor é o homem da fazenda, que tinha mais poder inclusive do que hoje. O ouvidor Mor, ele se confunde entre o ministro da Justiça atual e o juiz todo-poderoso. Na época eram coisas assim meio casadas e parecidas. E para vocês terem ideia, o primeiro ministro da Justiça do Brasil, ele veio para cá preso. Sabiam disso? Pero Borges, o primeiro ministro da Justiça do Brasil, chegou aqui preso. E a recompensa dele foi ser ministro da Justiça. Ele sorropiou o erário público, ele foi fazer um duto lá no norte de Portugal, e aí ficou todo mundo aqui esperando com a cuia a água cair, e o cano ficou no meio do caminho. Traduzindo, foi mais ou menos isso. Religiosos, funcionários públicos, evidentemente, excedendo a quantidade necessária, evidentemente. Militares, degredados, em torno de 40%, desembarcaram em Salvador, e trabalhadores no mais diversos ofícios. E, durante esse tempo, eles contribuíram na participação da dizimação do nativo, que nós vamos abordar mais à frente, escravização do africano e a marginalização do estrangeiro. Nós vamos falar e detalhar esse tripé maldito para chegar nas nossas bases. Implantaram um país estatal. Enquanto, por exemplo, a Holanda e a Inglaterra fizeram colônias puxando mais para o lado empresarial, o mundo ibérico puxou para o lado estatal, com características: centralismo, burocracia, autoritarismo, corrupção, clientelismo, nepotismo e leniência. A leniência vem de lene, de lento, mas aí ele está mais para condescendência. Baixa instrução e desigualdade. Corrupção nem tem, né, com clientelismo. Baixa instrução e desigualdade. As primeiras escolas do Brasil, senhoras e senhores, elas chegaram já depois da família real. Tá? Universidade é da época da minha mãe. Eu tenho 46 anos. A primeira universidade do Brasil foi quando minha mãe nasceu, no ano que ela nasceu. A instrução para a gente era coisa vedada, proibida. Portugal tinha apenas 14% da população alfabetizada. Se eles não eram alfabetizados, não iam alfabetizar a gente. E isso é um prejuízo que nós carregamos pesado no bolso hoje, na vida, essa baixa instrução. E a baixa instrução, ela puxa para a desigualdade. Outra coisa, Portugal geralmente, os ibéricos, né, Portugal e Espanha, durante a União Ibérica, 1580, 1640, geralmente ele ocupava um local quando já estava ocupado, era reativo. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi ocupado depois que Nicolas de Villegayon implantou a França Antártica. E aí a França Antártica não deu certo, um sonho que virou pesadelo, vamos pincelar daqui a pouco. Foi lá e tomou. Natal era ocupado pelas tropas do capitão Jacques Riffaut, lá no Alecrim, lá onde a base da Marinha, que era chamada até recente de Base Naval do Rifoles, por causa do francês Jacques Riffaut, de 1590 e tanto. Então é uma cultura totalmente reativa, que chegou aos nossos dias, atravessou 5 séculos, chegou aos nossos dias. Tem uma pilha de processo ali, 10 anos sem julgar, no tribunal de pequenas causas, às vezes, anos e anos. Vamos fazer um mutirão para botar o processo em dia. Aquele bairro ali não tem saúde, educação, não tem nada. Vamos fazer um mutirão, corta cabelo, injeção, faz identidade. É uma cultura reativa, chegou aos nossos dias. E impuseram a política, a cultura e nos legaram língua, religião, culinária, coisas boas, né? Estamos falando de coisas boas: vinho, azeite, cebola, bacalhau, queijo, sal, pimenta, trigo. O trigo foi substituído pelo milho e pela farinha de mandioca, né? Muitas tradições que a gente conhece de có e salteado e um grande território. Isso a gente deve aos portugueses, tá? Que com muita habilidade de diplomacia conseguiram manter.
E aí eu boto um texto grande que é falando sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda. Para quem não conhece, Sérgio Buarque de Holanda é o pai do cantor Chico Buarque, tá? Um grande historiador, o Sérgio Buarque, e sobre a obra dele, abre aspas, para quem não está vendo direito. Os portugueses eram corajosos, mas prudentes, não saíam da costa litorânea do Brasil pela fácil comunicação com a metrópole. Além disso, eles tinham um perfil que não buscava somar a cultura que já estava aqui, mas sim impor seus costumes. Aproveitavam-se dos índios, focavam na produção rural, produziam sem planejamento, por querer resultados imediatos, e traziam do seu país a vontade de ser nobre a qualquer custo, com um espírito sentimental e impulsivo. Isso é a cara do Brasil, é a cara do brasileiro que ficou tanto século depois. Aí a gente tem a povoação nos anos 1600, né, o século 17, como ela ainda era tímida, totalmente na faixa litorânea. Quando os franceses chegaram aqui em 1612 para ocupar a região conhecida como França Equinocial, que pegava do Ceará ao Amazonas, quando eles chegaram aqui, a população branca brasileira era de apenas 30 mil pessoas. E a grande cidade era Salvador, com 8 mil pessoas. Natal tinha 400, outro tinha 300, aí ficava nessa. Falando agora dos 3 vencidos, como é que se chegou à cultura do privilégio que nós vivemos hoje, que está na gente, está no nosso representante, está em todo mundo? O índio foi dizimado, o africano foi escravizado e o estrangeiro marginalizado. Você tirou os 3 da frente e abriu o caminho, uma larga avenida, um boulevard. Vocês sabem o que é um boulevard, né? É uma avenida longa, né? Como aquelas de Paris, lá de Saint-Germain e tantas outras lá. Abriu-se essa avenida larga para a cultura do privilégio. Vamos mostrar já aqui exemplos do privilégio, tá? O índio foi o primeiro vencido, uma população graúda. Por exemplo, um só governante aqui do Maranhão, que tem vários descendentes, inclusive amigos meus, confrades das confrarias aqui que eu participo, estão na 11ª geração. Só ele matou e prendeu 500 mil de índios. Veio a ordem de Filipe III de Espanha, que era quem mandava em Portugal, Brasil e suas colônias, e mandou para a matança, porque era uma coisa insana já. E ele continuou matando. É um negócio terrível, gente, mas terrível mesmo. Foi a primeira morte indígena, mas teve a segunda. Aí tem uma ilustração. E a segunda morte indígena, ela veio na língua, na cultura. A partir de meados dos 1700, o Marquês de Pombal, que aqui eu abro um parêntese, o Marquês de Pombal foi um grande administrador. Ele foi o cara que racionalizou o mundo português, o Marquês de Pombal. Ele tem crueldade nos ombros terríveis, mas o que ele fez de bom, eu acho que supera muita coisa. Na época era meio selvagem, né? A gente estava ainda muito próximo do período medieval, saindo do período medieval. E ele proibiu de se falar o tupi-guarani no Brasil, porque a língua mais falada até 1750 era o tupi-guarani. A moeda brasileira, ela era o pano de algodão, o rolo de algodão, não era moeda de metal. Praticamente não existia no Brasil. Era tudo muito incipiente. E aí tem essa frase aqui embaixo: uma cunhã e um curumim fazendo pagelança na pindaíba. O que quer dizer isso? Parece uma loucura, né? Uma cunhã, que quer dizer mulher, e um curumim, que é um garoto, uma criança, fazendo pagelança. Pagelança vem do pajé, que é o guru, o cara inteligente da tribo, que fazia as gororobas e curavam. Na pindaíba, o que é uma pessoa na pindaíba? Não sei se em todo o Brasil conhece esse termo, mas na pindaíba é a pessoa que está na rua da amargura, está quebrado, está liso, alguma coisa mal pago, como dizem. E é a pessoa que está debaixo de um pindó, de uma palmeira, sem lugar para ir.
Então, o que está dizendo aí? É a morte da língua. Você começa a desvalorizar, botando tudo o que é vulgar na língua, como vocês estão vendo aí. É outra forma de matar. A gente não pode se deter muito em cada, porque senão vamos extrapolar o tempo. O negro, segundo vencido, mais de 4 milhões trazidos no Brasil, e aí a gente vai passar rápido, porque todo mundo já conhece a história dos navios negreiros, tumbeiros, né? Tem aquela história lá, que aqui todo mundo, quase 100% deve conhecer, a história do Porto de Galinhas, né? Que a Inglaterra, na cola do Brasil, suas colônias, Portugal e suas colônias, a Inglaterra proibindo o tráfico de escravos, detonando os navios escravos. E aí, lá no Recife, do lado de Recife, lá em Porto de Galinhas, eles usavam a senha, né? Chegou galinha lá no porto, que na verdade era escravo, debaixo dos gradeados de galinha. Então, uma forma de burlar a fiscalização. Mais de um terço do comércio mundial veio para o Brasil. Eu coloquei Zumbi Negro Cosme na obra de Jean-Yves Lude. Jean-Yves é um amigo da gente, a gente está citando ele, porque ele é um dos maiores etnólogos vivos do mundo. E a gente teve o privilégio, já se hospedou, já esteve lá em casa participando de sarau aqui, e já me hospedei nas duas casas dele, uma em Lyon e outra no Beaujolais, região linda, produtora de vinhos deliciosos. E ele escreveu uma das 10 obras mais bonitas sobre o Brasil dos últimos 10 anos. Ela foi publicada em Paris, ano passado, em Lyon, e vai ser publicada agora, esse ano, tá, em final de tradução, aqui no Brasil, chamado Pepitas Brasileiras, Pépite Brésilienne, por enquanto, em francês, e vai ser traduzido agora. E ele coloca o nosso trabalho de guia de turismo na obra, não é só por causa disso que eu estou elevando, não, mas ele coloca com propriedade, falando que o Brasil é muito mais do que esse estereótipo: futebol, carnaval, mulher pelada. O Brasil é luta, o Brasil é garra, o Brasil, os brasileiros são lutadores. E ele começa a mostrar o Brasil de luta, desde o Rio de Janeiro, dos 1500, 1600, até o Maranhão. E aí, por coincidência, eu estava na residência dele, lá na montanha do Beaujolais, a 290 quilômetros do Mont Blanc, que já fica para o lado da Itália-Suíça. De lá a gente avista, a 290 quilômetros. Então, de montanha para montanha. Quando ele estava escrevendo sobre o Maranhão, eu fiz um pedido para ele colocar o Ceará também, uma história belíssima, que é... Quem é cearense aqui? Quem é cearense aqui, por favor? Só eu? Cadê os cearenses? Estão todos na farra aí, fazendo compra, E outras salas, né? Ah, tá, tranquilo. Pois o Ceará entrou uma belíssima história que é do Dragão do Mar. Não sei se vocês já ouviram falar do Dragão do Mar, lá, aquele centro cultural lá em Fortaleza. A gente toma cerveja gelada à noite, não sei o que, bate-papo, mas ali tem uma grande história, uma bela história. Foi a primeira abolição efetiva do Brasil, foi feita pelo Dragão do Mar, que era um pescador, Francisco, chamado lá de Aracati, na divisa com o Rio Grande do Norte. E ele disse: a partir de hoje, nesse porto, não desembarca mais escravo. Aí a Inglaterra por trás entrou pressionando o imperador para dar um título para ele. E deu o título de Dragão do Mar. Essa que é a história. Por isso que Fortaleza é conhecida hoje como a capital da luz, a cidade da luz. Porque a luz da liberdade nasceu primeiro lá. A revolta dos malês, só para ilustrar. Esse aqui mexe muito com a gente, não por sermos brasileiros, mas pela nossa ferramenta de trabalho, turismo. Tá? Na França Equinocial, foi uma história bonita que virou pesadelo. Virou pesadelo por quê? Primeiro, porque a inabilidade de Nicolas Durand de Villegaillon, que era o líder, faltou habilidade para ele. Ele quis, Villegaillon, proibir os índios de comer o seu inimigo. Ele quis fazer isso. Isso criou uma animosidade com os tamoios.
Era costume deles de devorar o inimigo porque ele absorvia a energia do inimigo. Aí você diz que absurdo. Não, nós fazemos isso também. Até hoje, está lá na Bíblia. Tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós. É a mesma representação, só que eles lá era, entendeu? A gente às vezes critica aquele lado lá e a gente não reconhece o nosso lado. Isso era uma coisa normal. Hoje é que é um absurdo, mas era normal. Outro erro de Villegayon. Ele quis obrigar os franceses a casar com as índias, mas eles já eram casados lá. Além de pelo menos um terço, eram pessoas das prisões, eram degredados, franceses degredados das prisões da Bretanha e Normandia. Somado com mais um problema grande, grave, que era o que não se resolveu na Europa, a questão religiosa, não se resolveria no Velho Mundo. Não, tanto é que não se resolveu. André TV escrevia no livro dele uma obra importantíssima para o Brasil nos anos 1500, escrevia e falava inclusive mal do outro francês que era escritor protestante, Jean de Lery. Aí ficavam os dois se digladiando, não daria certo. E por último, o Rio de Janeiro não reivindicou Fundação Francesa por vários outros motivos. Um ou outro muito forte é porque lá recebeu a capital brasileira. Lá se tornou, recebeu a família real, se tornou o local, o ambiente da família real. A França, que no Maranhão, foi um pouco diferente. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos chegar no item daqui a pouco. Bem como holandeses no Brasil. Correndo. Pregação da xenofobia como estratégia de colonização. Era a forma que o dominador, isso era normal ele fazer, mas é importante que a gente entenda isso e não absorva o discurso do vencedor, porque o discurso do vencedor é do vencedor. E nós vamos falar daqui a pouco qual é a posição nossa. A nossa não é a do vencedor, apesar da gente às vezes querer se igualar a ele. 3 séculos de proibição do estrangeiro no Brasil. O estrangeiro no Brasil ficou muito tempo sem botar o pé aqui, exceto com prévia autorização, inclusive com pena de morte. Termos que foram usados também contra os estrangeiros: invasores, hereges, contrabandistas, promíscuo, e dizia que eles era passado para as pessoas mais simples, para elas terem garra para lutar, que eles vêm tomar as nossas mulheres. Aí o cabo ficava doido. Hereges porque eram protestantes, boa parte deles. Contrabandista é um termo inapropriado, porque se não existe o fisco, não vai existir contrabando. Uma premissa para existir contrabando é quando existe o fisco. Promíscuo, um termo também muito usado, que eu vejo até gente hoje ainda repetindo, uma coisa que não interessa de nenhuma forma para a gente. Portugal, ele tinha sabedoria, gente. Estados Unidos coloniza a gente não é porque ele joga bomba na nossa cabeça, não. Os Estados Unidos nunca jogou bomba no Brasil, nem em outros lugares. Ele tem uma Hollywood, a cultura, através da cultura. E os outros povos também faziam desse jeito. Portugal tinha uma Hollywood religiosa. Portugal criou uma Hollywood religiosa. Não tem uma vitória grande de Portugal no Brasil para não aparecer uma Nossa Senhora, um São João, um São Pedro ou algo similar. Isso faz parte da dominação. Agora é importante que a gente, como pessoas esclarecidas, não fique transformando lenda em realidade, como um caso que eu vou contar daqui a pouco aqui. Como é que os Estados Unidos nos coloniza hoje? A gente nasceu assistindo o Batman, assistindo o Superman. Qual é a cor do Superman? É vermelho e azul. É a bandeira do Brasil, vermelho e azul? Não, é americana. É assim que se coloniza. O pica-pau é a cor da bandeira americana. Procure todos os heróis aí infantis. É a cor da bandeira americana. Como é que você, quando você era criança, como é que você era ninado? Como é que te ninava? Era boi da cara preta. Pegue essa menina que tem medo de careta. O anel, tragédia. Todas são tragédias, músicas infantis. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Macha soldado, cabeça de papel. Escravo de Jó jogava um caxangá. O que não é muita tragédia, é pelo menos um pouco. O cravo brigou com a rosa. Procure e me diga uma que seja positiva. Você vai se cansar, talvez ache, mas vai se cansar para achar. É assim que se coloniza, preparando um povo para uma tragédia.
pagar o imposto mais caro do mundo, pagar tudo mais caro do mundo, trabalhar de sol a sol, de sol a lua, sem reclamar. É assim que se coloniza, gente. Aqui na Batalha de Guaxenduba, metade do Brasil foi decidido aqui em São Luís, na Batalha de Guaxenduba. Portugal perdesse a batalha, do Ceará até o Amazonas seria francês. Seria francês. E aí, nessa batalha, apareceu uma Nossa Senhora. Aí o que o cara está dizendo aqui? Eu vejo o milagre. E Nossa Senhora está com a mão ali, olha, jogando areia no arcabuz, transformando a areia em pólvora. O cara tirou o chapéu ali. Senhores, não se coloniza sem cultura, ainda que seja religiosa. A da época era religiosa. Só para ilustrar o que eu estou falando. E isso aqui é transformado como verdade. Um absurdo aconteceu aqui em São Luís ano passado. Uma grosseria aconteceu, infelizmente, dentro da Academia de Letras de São Luís, do Maranhão, Academia Maranhense de Letras. Não culpa da academia, não culpa. O Instituto Histórico e Geográfico, que eu faço parte, não comungo com algumas coisas lá, inventou, junto com o governo brasileiro, se juntou para mudar o fundador de São Luís, que é o francês Daniel de Latouche. Então, nesse afã de mudar, botar o brasileiro Jerônimo de Albuquerque, eles fizeram uma simulação, concluindo no final que Nossa Senhora apareceu e, para diminuir o sofrimento de todos os lados, transformou areia e pólvora para acabar com a guerra. Eu não fui nesse dia lá, porque se eu fosse eu tinha um ataque cardíaco. Gente, ciência é ciência, religião é religião. A nossa pobreza, metade dela no Brasil, é porque isso se confunde. O Estado e a Igreja, de vez em quando, eles se unem e não é para o seu bem. Toda vez que Estado e Igreja se uniu, a coisa complicou para o povo. Quantas pessoas inocentes morreram na fogueira? Pessoas que faziam o bem foram queimados na fogueira. Estado e Igreja juntinho ali. Isso aconteceu aqui, essa aberração. E eu estou escrevendo um artigo para publicar agora recente sobre isso. Ciência é ciência. A gente tem que prezar pela ciência. Quando você adoece, seu filho, sua mãe, você não vai para a igreja lá se ajoelhar. Você pode ir depois para agradecer, mas você vai para o médico, porque ali é a ciência está lá. Quanto a gente trocar ciência por religião, nós vamos ser igual a galinha, que toma atrás e sai cantando, desculpa a grosseria. Nós vamos ser machixe. Cada vez que se pisa, cada vez que mais pisa, mais dá. É a expressão. A gente tem que prezar pela ciência. Então a derrota dos três abriu o caminho para o privilégio branco, tá? Para o jeitinho brasileiro, que usa o graúdo, usa o pequeno, o jeitinho brasileiro. E para aquela velha expressão, você sabe com quem você está falando? Para quem está lá atrás que não está vendo, está escrito aqui: o colega vai participar do movimento contra a corrupção que estamos organizando. Aí ele diz: quanto eu vou levar? Vou levar quanto? Só bebi um tiquinho. Olha o carro dele lá como está bonito. Tá certo, eu confesso, comprei minha carteira no Paraguai. Você sabe com quem está falando? O teste do bafômetro indicou que o senhor ingeriu bebida alcoólica, ingeriu álcool, por isso está multado. Por acaso você sabe quem é o meu pai? Pergunta o cidadão. Ele disse: amigo, este é o teste do bafômetro. Teste de DNA é no ratinho. Essa foi boa, essa foi bacana. E esse aqui é legal também. Um juiz perguntando para Deus: quem é você para me julgar? Vem me julgar para ver se eu não bloqueio teu WhatsApp. Porque a moda agora é bloquear o WhatsApp. Eu estava conversando num grupo de polícia. Para quem não sabe, eu sou inspetor da Polícia Rodoviária Federal há 22 anos. Eu participo de N grupos, de tudo que é lado, polícia, ambiente, igreja, família, tudo. E num deles entrou um delegado. Eu tenho muito respeito pelos delegados, muitos amigos, mas muitos mesmo delegados. Mas a gente dá para tirar uma lição do que ele falou. Ele dizendo, me desculpa o termo aqui, tá? Aqui só tem adulto, pelo que eu estou vendo, só minha filha ali que já me ouve de vez em quando, ela já sabe o que eu falo. Ele disse assim: eu acho que esse juiz teve muito, foi culhão, para poder bloquear o WhatsApp. Rapaz, Estados Unidos não precisa. Aqui no Brasil, gente,
apenas 3% das ocorrências de crime são solucionados. 3%. Estados Unidos são 80%. Isso quer dizer que para solucionar crimes, Estados Unidos deve ter bloqueado 1 milhão de vezes o WhatsApp. Nenhuma. Não precisa. Não precisa bloquear o WhatsApp. Desculpa o juiz lá. E eu falo isso com a maior tranquilidade. Mas com a maior tranquilidade, não precisa fazer isso. Prejudica uma coletividade inteira. Prejudica até o governo, que vai deixar de recolher o imposto. As pessoas que precisam levar uma pizza, não sei o quê. Todo tipo de serviço é prejudicado. Porque é isso que a gente usa no dia a dia. A gente virou uma sociedade do repassa. Repassando sempre, né? A gente repassa tudo, repassa a Fabíola lá que estava no motel lá com o gordinho da Saveiro, repassa que a mulher está distribuindo lata de leite, repassa que o que tem 1 milhão de emprego para não sei quem, o pessoal começa a ligar para o celular do cara, e o cara vai ter que cancelar o celular dele porque não tem lata de leite, não tem emprego, não tem nada, e a gente vai só repassando, e vira uma sociedade enganada, achando que está montado na tecnologia. A gente está só consumindo a tecnologia que alguém lá nos Estados Unidos, lá na Suécia, lá no Japão, lá na Europa produziu. A gente fica se enganando, né? Mas vamos lá. Falar um pouco desses estrangeiros no Brasil colonial. A esperança de um Brasil melhor. O estrangeiro foi realmente a esperança de um Brasil melhor. Quem é do Recife aqui, gente? Opa! Está melhor do que o Ceará. O Ceará só tinha eu aqui, mas talvez outro aí. Vou chover no molhado para quem é do Recife, que conhece talvez até melhor do que eu. Eu estou viajando para lá, para o Museu Brenan, daqui a pouco tempo, para visitar o Museu Brenan, que mostra o estrangeiro aqui, né? Maurício de Nassau foi uma pessoa de espírito elevado. Elevado. E eu acho que vocês lá do Recife deveriam ter o maior orgulho de serem chamados de mauricianos. Para quem não sabe, quem nasce em Recife é recifense, né? Ou mauriciano, por causa desse cidadão bem aqui, que foi o cara. Ele foi o cara no Brasil. Ele conseguiu simplesmente transformar uma vila de pescadores, que era o Recife, na melhor cidade das Américas, do Brasil e talvez das Américas. Com tanta tecnologia. Vamos ver já no próximo slide. Prosperidade cultural e econômica. Portugal, olha, rasgava, tocava fogo nos documentos. Ele não. Ele trouxe um corpo preparado, de pessoas preparadas para mapear o Brasil. O primeiro mapa do Maranhão é francês, mas o primeiro mapa detalhado de São Luís, para você ver as ruas, é dos holandeses. Recife é dos holandeses. Salvador é dos holandeses. E aí vai. Natal. Tudo, os holandeses fizeram um bem gigante para o Brasil, gigante. Eles seriam melhor? Eles foram melhor, infinitamente melhor. O filé que nós expulsamos, bota nós, entre aspas, a família Dávila expulsou. Porque o governo português disse, tudo que vocês conquistarem para a família Dávila, né? A 77 quilômetros ao norte da Torre do Forte, ao norte de Salvador, na Torre do Forte. Tudo que vocês conquistarem Brasil adentro é de vocês. E aí saíram matando o índio adoidado. Sabe onde é que eles vieram parar? No sul do Maranhão. Tudo era deles, da Bahia até aqui. Tudo que ele matasse, dizimasse, escravizasse era dele. E ele foi que na hora de Portugal com eles conseguiram insuflar a população que gozava inclusive de liberdade religiosa, coisa que era vedada. O negro ele sempre teve que mesclar, que mentir, que a Iansã era Santa Bárbara, né? Me ajudem, né? Que São Pedro era Oxóssi, ele tinha que falsificar, dizer que São Pedro, não, eu estou cultuando São Pedro, não era Oxóssi. Ele tinha que mentir. Já os holandeses liberaram o culto. Você pode ser judeu, você pode ser protestante, você pode ser o que... Tinha sinagoga lá, tinha templo protestante, tinha tudo, gente. Isso é uma riqueza, isso é um ganho imensurável. Vamos passar, vamos correr. Outro texto grande eu vou ler para vocês também. É da obra de Gilberto Freire. Sobrados e Mucambos, tá? De 1936. Está dizendo aqui, com o domínio holandês e a presença no Brasil do conde Maurício de Nassau, o Recife, simples povoado de pescadores,
em volta de uma igrejinha e com toda a sobra feudal e eclesiástica de Olinda, para abafá-lo, se desenvolvera na melhor cidade da colônia, talvez do continente. Sobrados de 4 andares, palácios de reis, pontes, canais, jardim botânico, jardim zoológico, observatório, igrejas da religião de Calvino, sinagoga, muito judeu, estrangeiro das procedências mais diversas, prostituta, gente, uma grande cidade, tem que ter isso também. Lojas, armazém, não sei se tem que ter, mas tem. Todas as condições para uma urbanização intensamente vertical. Gente, Recife era o bicho, era o lugar do Brasil. E aí o que aconteceu? Vou voltar um slide aqui. Wall Street, bye bye Brasil. Os holandeses, quando foram expulsos depois da segunda batalha dos Guararapes, 1648, salvo engano, e 48 e 9. Obrigado, eu me lembrava da de 48. Eles, quando foram expulsos, sabe para onde eles foram? Eles foram para Manhattan, aquela ilha nos Estados Unidos, Torres Gêmeas, vocês lembram? E fizeram um muro para se proteger do ataque dos índios. O Brasil não os quis. O Brasil disse, vai-te embora. E o que eles fizeram? Fizeram lá, foram embora levar a tecnologia para lá, o conhecimento. Fizeram um muro e aí vieram, com medo dos índios, do ataque indígena, e aí vieram os ingleses, décadas depois, pelo mar, e tomou deles. Esse muro é o Wall Street, a Rua do Muro. A tradução não é essa? A Rua do Muro. É o centro financeiro do mundo. Nós não quisemos o filé, nós quisemos foi o osso, ficar roendo o osso, pois eles disseram, venha. E lá eles fizeram a melhor cidade da América lá, porque nós não quisemos. Mas isso ninguém nunca vai te ensinar nos bancos de escola, e nem para os teus filhos. E nem para os teus filhos, nem para os teus netos. Porque ninguém vai querer esse modelo que a gente vive de corrupção, leniência, etc e tal. Na hora que botar um modelo bonito, quem é que vai querer esse aqui? É por isso que ele tem que ser escondido. O modelo holandês, o modelo francês, qualquer modelo que se estabeleceu no Brasil tem que ser massacrado. E quem é que faz isso? É o político? Não, não é o político, é o interesse dele. Mas quem faz é a escola, é a mídia, é dentro da academia, os cursos de história, algumas pessoas dentro do curso de história que tenta fazer com que o guia de turismo, com que o bacharel do turismo seja eternamente um escravo. Você tem na sua mão a ferramenta, você tem o capital, você é que tem que mandar, você é que tem que ser o cara. Mas hoje o guia de turismo, como também o bacharel, o consultor, ele é pequenininho, pisado aqui, ó. Algumas pessoas dentro de cursos acadêmicos fazem isso com a gente. Diminui, e o pior é que às vezes tem o próprio guia de turismo, ele mesmo... O próprio guia de turismo, às vezes, ele acredita nas historinhas. Chega um aqui, bota ele para dormir e ele acredita. E aí ele leva prejuízo no bolso, como cidadão, como brasileiro, e o Brasil nunca evolui, e ele, como guia de turismo, perde o bolso dele. Não pode acontecer, gente. A gente tem que acordar para Jesus. A gente tem que acordar para a realidade. O guia de turismo é que tem que ser o cara. É ele que apresenta a cidade. É ele. Eu estava lá com a Aline... lá no Forte dos Reis Magos, lá em Natal. Quem é de Natal aqui, gente? Por favor. Opa, tem uma lá atrás ali. No Forte dos Reis Magos, e eu fiquei pelo menos em parte escandalizado. O guia, eu não me identifiquei, eu estava num grupo lá, e ele falando que os holandeses chegaram aqui em 1633, lá dentro do Forte dos Reis Magos, que é uma representação do mundo português, o Forte dos Reis Magos, evidentemente. Mas ele parece que tinha raiva do estrangeiro. O invasor holandês chegou aqui em 1633 e destruiu e não sei o quê. Eu fiquei ali, queixo caído. Terminou ali, eu dei uma chamada assim, rapaz, conversa comigo um pouquinho. Me apresentei. Eu sou guia de turismo, sou turismólogo, bacharel em turismo, sou pós-graduado em turismo, consultor em turismo, escrevo livros, sou da Academia de Letras e tal. Eu queria só te falar uma coisinha. Eu acho que tu está jogando no time errado. Tu não está jogando no time certo, não. Como é que tu vai falar mal do estrangeiro que fez o bem para o Brasil? Não pode. Defenda um lado, mas não massacre o outro. Ao menos isso. Ao menos isso. Diminua, reduza o escândalo.
Não faça o jogo do político, isso interessa demais para o mal político, perdão. Interessa demais esse status, ninguém muda, deixa desse jeito. Deixa o estrangeiro fora, que o estrangeiro é um perigo, ele tem massa cinzenta. O Brasil, gente, leia o livro Raízes do Turismo do Brasil. Se alguém já leu, já sabe. O estrangeiro era vedado, era proibido aqui, porque ele poderia descobrir as riquezas, levar e trazer essa riqueza para cá. Livro no Brasil sempre foi proibido, gente. Livro no Brasil, até 1800 e tanto, tinha que pedir autorização para o rei, só entrava livro religioso. A gente tem relatos aí de estrangeiros pesquisadores que tinham todos os livros confiscados. Ele tinha que fazer requerimento para o rei para ter de volta. O conhecimento era vedado no Brasil. Vamos mudar essa página com inteligência, tá? Maurício de Nassau. Não era tão bonito quanto a obra dele, né? Gaspar Barleu. Quem escreveu aquela obra, O Conde Maurício de Nassau? Gaspar Barleu. Né? E boa parte daqueles mapas e quadros da cosmografia era Frampost. Frampost fez mapa de quase todas as cidades do Brasil, Brasil da época. Aqui uma obra de um cara lá de Recife, Tessiano Torres. Ele fez inclusive exposição lá, é meu amigo de longas datas. Toda vez que ele vem para São Luís, ele me avisa antes. Vamos rodar talvez agora recente lá no Museu Brenan e lá dentro de Recife. Ele fez isso aqui para uma obra dele, mas ele faz muita obra para mim, 0800. Ele tem trabalho publicado pela Editora Globo, lá em São Paulo, tem um trabalho no Rio de Janeiro, fez uma exposição em Brasília gigante, belíssima, e quer fazer uma aqui em São Luís, que a gente está aqui vendo com a prefeitura para ver se acontece. Se acontecer, vai ser um grande centro cultural que nós vamos fazer em São Luís. Então, mostrando um pouquinho aqui do desenvolvimento. França equinocial, os papagaios amarelos. Os franceses eram chamados de papagaios amarelos porque ele tinha barba, cabelo e o peito amarelado, os franceses aqui. E os tupinambás achavam que eles falavam muito rápido, tipo papagaio, maritaca. Falava muito rápido. E aí chamavam eles de papagaios amarelos, tá? Que são as ararajubas. A ararajuba, a tradução é papagaio amarelo, né? Vocês sabem que no tupi para fazer o plural é repetindo a palavra, né? Arara. Né? Piripiri. Piri é aquele capim, né? O plural, piripiri, e por aí vai. Católicos e protestantes se entenderam aqui, fazendo a Nova França, aquele que eu já falei para vocês. Se entenderam aqui. Segundo Ferdinand Denis, que era o conservador da Biblioteca Santa Genoveva, eu estou com uma parceria muito boa com um amigo lá em Paris. Tudo que eu tenho dúvida lá, eu peço para ele, e ele pesquisa para mim, porque ele, por coincidência, mora do lado de uma historiadora francesa. Então e ele está pesquisando para mim onde foram sepultados os índios do Maranhão, do Ceará, Piauí e Maranhão, que foram para lá e morreram em 1613. Então a gente está nessa parceria muito boa. O primeiro conjunto de leis das Américas, senhoras e senhores, foi feito aqui em São Luís. Tá? E eu peguei o texto original da Biblioteca Nacional da França e fiz uma cópia. Tá? A única cópia, até onde eu sei, das Américas, do primeiro conjunto de leis feito nas Américas, está aqui em São Luís. Vocês podem ver lá no Beco Catarina Mina. Catarina Mina era escrava. Lá no Beco Catarina Mina tem a casa Huguenote Daniel de Latouche. Os huguenotes eram os protestantes que foram dizimados na França, né? Henrique IV fez o Édito de Nantes, liberou o culto, e depois, em 1680 e pouco, foram perseguidos os protestantes e dizimados. Eu estava lendo uns textos em francês desse ataque aos protestantes, às vezes dá dó, dá pena de ver as pessoas que ficavam no entorno da igreja, eles não iam embora. Muitos migraram para a Alemanha, migraram para outras localidades, para a Bélgica, para a Suíça, para a Inglaterra, mas muitos ficavam lá na Bretanha, na Normandia, em Paris mesmo, e eles ficavam do ladinho da igrejinha deles lá, mesmo a igreja tendo sido derrubada pelo rei, a mando do rei. Mas é uma outra história. Então, quem quiser visitar, está lá
primeiro conjunto de leis das Américas, lá no Beco Catarina Mina, fica ali no centro histórico, perto da Rua Portugal. Catarina Mina foi uma escrava muito famosa aqui e conseguiu libertar seus parentes, amigos, e teve sua própria alforria. Primeiras obras da região também foram dos franceses, e reinava a paz e a harmonia sob a égide da Flor de Lis, né, que quer dizer Flor de Luís. Esse mapa aqui é um trabalho nosso, é um trabalho do colega de vocês que está falando, é a primeira cara de São Luís, tá? Feita pelos franceses, ele está todo em francês, Saint-Louis, capitale de la France equinoctiale. Aí embaixo tem dizendo o que era cada coisa. Esse mapa, gente, foi publicado em capa de livro em Paris, há uns 6 anos mais ou menos, publicado também em outros locais fora do Brasil. E aqui no Maranhão também foi publicado em algumas obras. E quem me pediu o direito de imagem foi uma personalidade lá da França. E aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, o meu amigo Vasco Maris, que mora lá em Copacabana, ex-embaixador do Brasil, hoje aposentado, mais de 90 anos. E ele escreveu, é um grande escritor brasileiro, um dos maiores musicólogos, escreve sobre música no Brasil, Vasco Maris. Ele, inclusive, participou da revisão desse trabalho. E aqui é outra obra de Terciano Torres, que eu acabei de falar. Isso aqui, salvo engano, foi feito exclusivo para essa palestra aqui para vocês, tá? Pedi para ele, disse que ia fazer, e ele mandou primeira mão para vocês, sintam-se prestigiados, um pernambucano, Terciano Torres, que para quem não sabe tem esses totens, que você chega no centro histórico ali se orientando, você está aqui, são obras dele, é uma pessoa muito conhecida aqui no Maranhão. E aqui é o Forte São Luís, onde nasceu São Luís, que é o marco zero da nossa capital. Esse mapa aqui foi um pedido da prefeitura de Bragança, no Pará. Primeira cidade do Pará a fazer. Tem alguém do Pará aqui? Opa, tem gente ali do Pará. Fiz para os 400 anos de Bragança. Gente, o colega de vocês, que é guia de turismo, se orgulhem disso, participou ativamente culturalmente, dos 400 anos de São Luís, dos 400 anos de Bragança. Tive o privilégio de fazer a palestra de abertura dos 400 anos, convidado pelo IFPA, Instituto Federal, e agora, mais recente, dos 400 anos de Belém, a convite da afiliada da Globo, a TV Liberal, veio para cá, e quem deu toda a assistência aqui no Palácio de Leões, com atores, com tudo, foi a gente que fez isso. Eu me orgulho de dizer isso, de ser uma pessoa que participei da comemoração das 3 primeiras cidades desse pedaço de Brasil. Tá? Isso para mim é um orgulho. E aí mostra Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, ele partindo no dia 8 de julho de 1613, partindo para o Pará. Aqui, bem aqui é Alcântara, Guimarães, aqui Bragança no Pará, Belém não existia, mas seria mais ou menos por aqui. E aqui já é o rio Tocantins, aqui fica a represa de Tucuruí, tá? Só para vocês se situarem. Bem ali do outro extremo já é Fortaleza, o Mucuripe, bem ali, tá? Para vocês se situarem. Aqui são os índios do Maranhão prestando reverência ao rei Luís XIII, no dia 24 de junho de 1613, eles fizeram isso daí. O rei menino, os 3 índios, a rainha regente, a mãe de Luís XIII, Maria de Médici. Na veia do brasileiro corre vários sangues. Tem o sangue do índio, do africano, do português, do francês, holandês, inglês, irlandês, alemão, italiano, suíço, belga, escocês, polonês, árabe, judeu, japonês, chinês, argentino, norte-americano, russo e tantos outros. Mas na política do Brasil só manda um gene. Na política brasileira só manda o gene português. Tá? A exposição da França Equinocial. Gente, isso foi uma exposição que eu apresentei concorrendo com valores imensos do Estado do Maranhão, do governo do Estado, valores imensos da Prefeitura de São Luís. E o colega de vocês aqui por fora, com os trocadinhos,
foi lá, organizou durante muitos anos pesquisa no Brasil e na Europa, uma exposição, e essa exposição foi escolhida, inclusive com a ajuda dos guias de turismo, o melhor evento dos 400 anos. Tá? Foi o único evento do Maranhão dos 400 anos que foi para o Pará, contratado, recebendo lá para Bragança. O governador Simão Jatene esteve lá na época, e sempre foi muito bem visitada a exposição da França Equinocial. Aí, quando lançamos a nossa equipe que apresentava, os monitores, o embaixador da França no Brasil, na época, secretário de Estado de Turismo, ministro do Turismo, também no evento, a equipe pessoal da França que veio, eu e a Aline, nós fomos convidar uma parte dos franceses para os 400 anos aqui, alguns vieram, outros foram convidados pela nossa amiga lá do sítio Piranhenga, Eulália, lá de Samalô, e a gente foi para Cancala e Samalô também convidar o pessoal para cá. Aqui foram os índios que estavam prestando honra ao rei agora há pouco. São esses aí vestidos à francesa, né? Porque o rei não ia recebê-los, eles nus, até porque nus eles iam morrer de frio. Isso aqui, gente, é Natal, tá? Isso aqui é Natal antes de ser Natal, é o território, tá? Isso aí é a perspectiva. Bem aqui, hoje está a base da Marinha Brasileira, a base da Marinha, a base naval do Natal é bem aqui. O Alecrim é bem atrás, a 3 quilômetros depois. Isso aqui é o Rio Potengi, né? O Rio do Camarão, Rio Potengi, o Rio do Camarão. Por isso que é Potiguar, né? Comedor de camarão. Então, ele vem 3 quilômetros aqui, aí chega onde hoje existe, desde 1599, existe o Forte dos Reis Magos, que na época era o Forte dos Santos Reis. Por que ele está aí? Porque os franceses daí, tem aquela frase que pouca gente hoje pronuncia, mas era muito pronunciada, que todo o Nordeste, nós somos filhos do Potengi. Tudo veio de lá, tudo partia de lá. As missões, tanto de franceses como de portugueses, partiam quase tudo desse lugar aí. E aí os portugueses, daí eles iam canhonear, atirar de canhão, lá nas bases portuguesas, de Itamaracá, que era a penúltima mais avançada, e a do Cabedelo, que é de 1587, que era a base mais avançada. Então daí que eles partiam. É um mapa bonito. Eu recebi, senhoras e senhores, no mínimo, meus colegas, umas 30 propostas para vender esse quadro. Esse quadro é grande, bonito, feito na espátula, não é o pincel, é na espátula, por Rogério Martins, um outro pernambucano, lá de Recife. Meu amigo, colega de trabalho, depois ele saiu, resolveu só ficar pintando, tá? Então eu recebi mais muito convite para vender esse quadro, e é lógico, eu não vou vender, porque ele faz parte da exposição da França Equinocial, que vocês podem assistir na hora que vocês quiserem, no Centro Histórico, no Beco Catarina Mina. Um pouquinho da exposição, alguns quadros. Existe a contestação da Fundação Francesa aqui, e eu não vou ter tempo para me adentrar, ampliar isso daí, mas a gente pode pincelar, tá? São Luís, gente, tem uma das fundações mais fortes do Brasil daquela época. Quem é da Bahia sabe que Salvador nasceu de uma fortaleza de madeira. Salvador, a fundação de Salvador, senhoras e senhores, para quem não sabe, é a chegada de Tomé de Souza. Não é a fortaleza, é a chegada de Tomé de Souza. A de São Paulo, eu já sei desde meus 10 anos. A Fundação de São Paulo é uma escola jesuíta de madeira, sem governo, sem nada. O Rio de Janeiro é um acampamento militar, não foi uma cidade, não foi nada. O marco fundacional do Rio de Janeiro é um acampamento militar e só. Depois que foi feita a cidade, em outro local. A gente sempre disse que o Rio de Janeiro saiu do Flamengo e foi para o Vasco. Ele saiu dali da Glória, onde se negociava com os tamoios, os franceses, e foi mais para perto de São Januário. Belém, uma fortaleza de madeira. Santarém, no Pará, usei outro exemplo do Pará, apenas a passagem de Luiz Felipe Bettendorf, que era um luxemburguês, que construiu aqui em São Luís esse palácio episcopal, foi para Belém, de Belém esse povo era louco, andava milhares de quilômetros a pé.
E ele saiu de barco, de canoa, de não sei o que, subindo o Amazonas, e a passagem dele lá em Santarém, que é uma cidade belíssima, quem não conhece Alter do Chão é show, é um lugar para estrangeiro. Príncipe Charles, quando esteve lá, quando voltou para lá, para a Inglaterra, ele disse no The Guardian, ali é a praia de rio mais bela do mundo, Alter do Chão, só que ela é um pouco fechada para o brasileiro não explorar, ela fica muito para o estrangeiro. Tá? O avião sai daqui, não sei se ainda sai, 10 da noite, chega lá 1 da manhã, no outro dia o cara está calibrado, já sobe 30 quilômetros, salvo engano, até Alter do Chão, no rio Tapajós, fundo, mas tu vê o fundo. É muito profundo, mas tu vê o fundo, a água é límpida, a do rio Tapajós, é uma maravilha. Então, Santarém é uma cidade belíssima, aqueles peixes gigantes lá no porto, bem na beira do rio, os rios se juntam, né? O Amazonas se encontra lá na frente com o Tapajós e vira um mar. A lenda da Manguda é a lenda do mito. Aqui, gente, existe uma lenda aqui em São Luís chamada Lenda da Manguda. O que é isso? As pessoas, geralmente, as pessoas falam uns 2 portugueses, como Antônio José Puça de Côvado, que era um dos 3 maiores comerciantes do Maranhão. Eles criaram uma lenda chamada Lenda da Manguda, que era para eles fazerem o contrabando no porto e ninguém ir para lá para ver. Então, ele, para espantar as pessoas, para não descobrir o contrabando, criou a Lenda da Manguda. E aqui, quanto aos franceses no Maranhão, fizeram a mesma coisa. Para ninguém questionar, para ninguém descobrir, porque os franceses é a prova da ciência aqui. Para ninguém questionar, o que eles fizeram? Disseram que é mito. Fizeram um livro bonito, bem redigido, bem escrito, porém sem lastro. Tanto na história, como sem lastro, um livro. Mas aí massificou, como se fosse a lenda da Manguda, para ninguém olhar. Na hora que você fala na presença dos franceses, eles dizem é mito. É uma forma medíocre de se proteger, de proteger o quinhão do vencedor. E a missão é esconder o belo, os modelos estrangeiros, que foram bem mais generosos e eficazes. Senhores, no início do século passado, pipocou no Brasil a presença estrangeira. Foi aí que a gente começou a ver o holandês, porque até então era algo vedado. Durante o período português era algo vedado. Mas aí o Brasil recebeu algumas porradas. O Brasil perdeu a Guerra do Paraguai. Ele se endividou, com a Guerra do Paraguai. Ele começou a abolição da escravatura, 1888, e no ano seguinte veio a queda da monarquia. Entrou a República. E aí, nessa virada de século, de pobreza inclusive, de tudo, o que o governo fez? Para evitar com que a monarquia tivesse sobrevida, o que foi feito? Os militares começaram a divulgar, massificar a presença estrangeira no Brasil, para fazer contraponto ao português. Aí desabrochou lá no Recife, no leste do Brasil, desabrochou o Brasil holandês. Quem foi que fez isso? Gilberto Freire. Nós falamos agorinha, Sobrados e Mocambos. Lá em Natal, Luiz da Câmara Cascudo. Aqui no Maranhão, Ribeiro do Amaral e tantos outros. Então foi uma série de ganhos que o estrangeiro desabrochou, mas infelizmente por interesse político, para expulsar a monarquia, o risco da monarquia voltar. Vocês lembram que o povo quando saiu do Egito, ele teve saudade das panelas gordas. Está lá na Bíblia, no livro de Êxodo. Sentiu saudade do chicote. Então, eles tentaram evitar isso aqui. A academia, infelizmente, dá sustentação para esses estados. E a assimilação do modelo é você querer um Brasil melhor. O status vencido e vencedor, você vai se posicionar agora. Quem acha que é vencedor aqui? O vencedor recebe os impostos, né, que geralmente são generosos, fornece produtos e serviços caros, muitas vezes de pouca qualidade, ele simula a correção,
Lei fiscal no Brasil, ela pega, ela funciona, bota uma CPMF, é cobrado na fonte, não tem como você escapar. Bota uma lei social, uma lei da fila no banco, faz isso aqui, aí vai vir Procon e não sei o que, o banco não respeita. Tudo que é em favor do povo é difícil, é complicado, mas se for em favor do cofre do governo, é rápido, é célere. A lei fiscal funciona. Recebe o voto e gravita em torno do poder. Às vezes não é nem o cara que está lá no poder, ele gravita, ele é o vencedor. Comete crimes e raramente é punido. Agora, o vencido, nós, o brasileiro, pé no chão ou não, tudo é difícil. Paga o imposto mais caro do mundo. Recebe o serviço público e privados ruins. Lei social só pega no tranco. Recebe sedativo, seja novela, seja futebol, seja reality show, seja isso, seja aquilo, tanta coisa entretendo, aí vem mais algumas pessoas da universidade para aumentar a tragédia. Se reclama com veemência, ele pode ser punido. Ele vota, aplaude, defende os vencedores e ainda se acham deles, mas ele é só um pagador de imposto, como nós somos. A gente imagina que ela esteja inclusive lixando a unha, né? E o rapaz tentando cancelar a linha de celular. Esse aí não está muito alegre, né? Aqui, olha, aqui está ruim para ler, mas está escrito assim: não, também não aceitamos seu plano de saúde, nem a morte aceita. Vocês sabem que vocês pagam saúde 3 vezes no Brasil, né? Você paga saúde 3 vezes no Brasil para não ter saúde que preste. Você paga no imposto, não é atendido. Aí você paga de novo no plano de saúde, que agora só atende internação e olhe lá. Aí você tem que pagar a 3ª vez. Mas o ruim é o estrangeiro. Os bons são eles. Saúde, crucificado. E o modelo português se esgotou. Gente, o que a gente está vendo agora no Brasil é muito mais do que a falência de um partido, de PMDB, de PT, de PCdoB, de PSDB, de P não sei o que, são 30 e tantos partidos no Brasil. Existe 30 e tantas ideologias no Brasil. Estados Unidos são 2 e mais um ou outro ali e tal. É partido demais. O que se esgotou aqui no Brasil agora, senhoras e senhores, essa falência que todo mundo é investigado. Todo mundo é investigado. E aqui eu já faço também uma vez de advogado do diabo, se pode dizer assim, mas o Supremo está dando uma lição. A quantidade de gente querendo barrar essa operação Lava Jato aí, vocês estão acompanhando pela TV, né? Hoje, para quem não assistiu, hoje já pipocou um bocado de coisa. É esse modelo, gente, que esgotou. Quem você botar lá, não vai ter outro jeito, porque lá está escrito, esse caminho está desenhado. Chegou bem aqui, meu filho, te faz. E o cara que chegou lá, tô dentro, tu tá fora. Você arranja um inimigo, você luta pelo cara para botar ele lá, quando ele chega lá, ele faz igual ou pior ao que ele estava reclamando, gritando, é ladrão, quando ele chega lá faz igual ou pior. É porque o modelo está errado, tem alguma coisa errada, e é na base. Uma casa, ela é boa ou é ruim, não é porque o teto é bonito, porque é invernizada, porque a tinta é bonita, é o alicerce da casa, que faz ela ser legal ou não. Ela pode ruir, rachar as paredes e se acaba. A árvore, ela é uma árvore boa ou não, não é pela folha, pelo fruto, não é pelo caule, é a raiz, é a base. Se você aduba legal essa raiz, a árvore vai dar fruto legal. Você não apaga um incêndio, quem é militar, bombeiro aqui, sabe muito bem. Quando você pegar um extintor, não tente apagar o incêndio jogando o jato em cima do fogo. Não vai conseguir. É na base. Você vai conseguir fechar o oxigênio e a combustão. E o Brasil, gente, enquanto não se discutir a base do Brasil, não espere Brasil melhor. Não existirá Brasil melhor. Vai existir uma meia sola na economia. Aí todo mundo vai aplaudir. Mas para fazer um país de justiça, nós temos que fazer justiça. Quem fez o bem foram os estrangeiros que fizeram o bem. Eles fizeram o bem, no entanto, eles são marginalizados. Eles são os maus. O protestante é o mal. Quem é evangélico aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês.
com esse status que está na historiografia brasileira e presente e vigente até hoje, vai comemorar no ano que vem 500 anos do protestantismo de Martinho Lutero. Foi em 1517. Ano que vem faz 500 anos. Vai ser só mais um herege. Porque a historiografia brasileira trata desse jeito. Se você continuar assimilando o estrangeiro como mal, como isso, você nunca vai chegar em lugar nenhum e você vai estar arruinando o futuro dos teus filhos, dos teus netos e jogando essa geração para pior. Digo mais, a nossa geração já não era para estar errando há muito tempo. Ela não tem o direito de errar, porque os rios grandes desse Brasil, de 500 anos, de 1 milhão de anos, esses rios tradicionais do Brasil, muitos deles, senhoras e senhores, têm 15 a 30 anos só de sobrevivência. A gente tem que ter massa cinzenta para poder preservar o ambiente, para poder fazer coisa bacana por esse Brasil. Ah, vamos deixar do jeito que está. Vai se acabar, você vai entregar os cacos para os seus filhos e para os seus netos. A gente tem que fazer uma mudança, e a mudança é massa cinzenta. O brasileiro, ele tem 500 anos de hormônio, de músculo, de braços e de pernas. Mas nós precisamos ser massa cinzenta e não só deixar o primeiro mundo lá pensando. O primeiro mundo não vai querer um brasileiro consciente, não. Porque ele não vai querer concorrência, é coisa muito lógica. Eles vão querer entrar fácil no Brasil para levar os recursos. É você que é dono dos recursos, é que tem que fazer essa virada. E você tem essa oportunidade de fazer essa virada. Valorizando quem fez o bem, questionando essas bases podres que são vigentes e ninguém move isso aqui para mudar nada. Deixa do jeito que está, vamos enganar os bobos e fica nisso mesmo. A gente precisa rever as nossas bases. Enquanto não houver uma discussão, enquanto a gente não forçar o MEC a ensinar as crianças de uma forma correta, vai ser tudo errado e a coisa vai continuar errada. Com mecanismos de compensação, que a gente acabou de falar. Você acha que a música da Muriçoca, né, que soca, ela não foi feita de graça, gente. Essa música, ela está aí, é para poder fazer com que as pessoas absorvam um problema que não tem mais solução, essa quantidade de mosquito. Quantos séculos sem saneamento básico o mosquito tomou de conta? Então, as pessoas assimilam com mais facilidade. Idem para a metralhadora, porque essa guerra da violência é uma guerra praticamente perdida. O governo não diminui a maioridade penal. Não é porque ele não queira ele seja mau, não. É porque vai ser bilhões, ele vai ter que desembolsar não sei de onde, para botar jovem na cadeia, gente. Nós nascemos um país de degredados. A terceira maior população carcerária do mundo é a do Brasil. E é porque os bandidos, a imensa maioria, estão soltos. Se tivessem presos. Então, é um negócio incrível. Os maranhenses sabem, eu organizo passeio turístico dentro do cemitério. Eu vou repetir para vocês. Eu e a Aline Vasconcelos, a gente organiza há 10 anos passeio turístico dentro do cemitério do Gavião, o cemitério mais tradicional. Por que a gente faz isso? Para mostrar a cultura, mostrar a obra de Aloysio Azevedo, o Mulato, o Cortiço, Casa de Pensão, Uma Lágrima de Mulher, mostrar a história, a luta das pessoas, mostrar Joãozinho 30, o carnavalesco, está sepultado aqui. A gente fez um grande evento agora, filmamos, vamos fazer depois um documentário e vamos usar todas essas imagens lá. Fizemos um grande trabalho dentro do cemitério, para conscientizar as pessoas, dar consciência para o brasileiro, dar consciência para o maranhense. Olha que diferença gritante, Enquanto lá em Paris teve aqueles atentados, na mesma época teve o problema de Mariana, aquela degradação ambiental, aquela tragédia anunciada. Aquilo ali, gente, olha a diferença. Enquanto em Paris os taxistas liberavam a catraca, digamos assim, e levavam os feridos de graça para o hospital, ali, aquele problema lá em Minas Gerais, as pessoas triplicavam o preço do botijão de água. Isso é alma, gente, falta alma. O brasileiro é bonzinho. Falta alma, falta educação, falta preparo. É por isso que a gente se aventura a falar um negócio desse aqui.
entendeu? Contra tudo e contra todos, digamos assim, sem medo, com coragem. É por isso que a gente vai para dentro do cemitério para mostrar que ali existe o que é de melhor, a essência do ser humano está ali, a memória está ali, aquilo é importante, a gente tem que descobrir. Nós lá em Paris, nós vimos uma quantidade imensa de brasileiros dentro do Père Lachaise, no túmulo de Edith Piaf, no túmulo de Allan Kardec. Às vezes tinha fila para chegar, porque tinha grupos lá. Lá eles valorizam a alma, eles valorizam o que tem valor realmente. E isso a gente precisa passar para as outras gerações. Os ausentes estão sempre errados, né? Gente, o estrangeiro, quando ele foi expulso, ele se tornou ausente. E o vencedor conta a história à sua maneira. É por isso que a gente tem que ser pensante, para fugir daquela liçãozinha dos bancos de escola, para não se tornar o gado que vai morrer no matadouro. A gente tem que saber que quem foi embora tem a sua verdade a contar. Até o lobo mau tem sua verdade para contar a respeito de Chapeuzinho Vermelho. Mas isso requer primeiro que nós vençamos o bairrismo. Nós precisamos vencer o nosso bairrismo. O colonizador jogou a xenofobia na gente, o medo do novo, o medo do estrangeiro, e transformou isso de uma forma estratégica em bairrismo. O meu é o melhor. Não é. O melhor é o que é bom, seja do teu inimigo, seja do estrangeiro, seja de quem for, e o que é bom é o que é bom. Essa inversão de valores acaba com a gente, destrói a gente. Um policial no Brasil, ele é massacrado, você não sabe o tanto que ele é massacrado. Ele comete coisa errada? Claro, mas são as exceções, a regra não. Tem um exemplo de um cidadão dos Estados Unidos, que ele foi policial, ele foi entrar no show lá, numa apresentação, e ele falou policial, e a atendente disse: você é policial? Ele disse: sou, mas é lá no Brasil. Ele disse: não, pega o ingresso. O policial para a gente defende a vida, defende a sociedade, pode entrar. E deu o ingresso para ele. É uma visão de mundo diferente. Quando a gente é assaltado, a gente não chama bandido, traficante, a gente chama a polícia. É uma visão, mas os valores são invertidos no Brasil propositalmente. Senhores, senhoras e senhores, meus colegas guia de turismo e todo mundo que está ouvindo a gente, o caos não é ruim para todo mundo, gente. O caos é ruim para a maioria imensa, os 200 milhões. É ruim o caos. Mas uma meia dúzia ali, está surfando na tragédia da gente, na tragédia alheia. A importância do turismo na conscientização dos brasileiros e na formação de um Brasil diverso. Você, guia de turismo, é um responsável pelo Brasil diverso, para jogar diversidade na história. Nunca mais fale mal do estrangeiro, se é que algum de vocês algum dia falou. Mude a sua ideia, mude a sua cabeça, melhore o seu conhecimento e não faça o jogo do vencedor, porque você é o vencido. Nunca esqueça disso. E o guia de turismo tem esse papel de alcançarmos um Brasil mais justo, um Brasil plural. Repetindo a frase: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Nós precisamos deixar de jogar xerox, de geração em geração jogando xerox mal feita para frente, para as outras gerações. A gente precisa reescrever a nossa história de uma forma mais bonita, sem revolução de quebra-quebra, nada disso. Aqui, olha, aqui é que reside revolução boa, ó. Na boa, na paz, no amor, no conhecimento. O político, o que vai lá para o Congresso, que vai para a Câmara Municipal, para a Assembleia Estadual, para a Prefeitura, para onde quer que seja, ele está se espelhando em vocês. Ah, é desse jeito? Fura sinal, faz isso, faz aquilo? Beleza, vou repetir vocês lá para onde eu vou. A gente tem que mostrar bons caminhos, interferir em políticas públicas sadias para o brasileiro, tirar um pouco o oba-oba e colocar coisas realmente mais sólidas. Eliminando assim a causa, né? E o efeito vai cessar. Tá? Aqui tem os meus contatos, tá? Antônio Noberto, um R só, Noberto. Esse de cima o WhatsApp. Então meus contatos estão aí. Eu agradeço a paciência, espero não ter ofendido ninguém. E se eu ofendi, me perdoe. E muito obrigado. Sou colega de vocês, sou guia de turismo. Tá?
Obrigado.